na primeira reunião dele, em janeiro de 2024, sentou com os secretários e falou: quem não for bom de rede social vai sair. E foi a sacada mais inteligente que eu vi do nosso mercado nesses últimos meses, talvez anos. O político tem que saber se comunicar independente da sua assessoria. É inescapável para qualquer pessoa que queira fazer sucesso na política no Brasil hoje e daqui para frente que ele tem que entender de comunicação. Começando mais um episódio do podcast Boca de Urna. E assim, a gente encerra com chave de ouro um, começa com chave de ouro o outro. Quem está aqui é um cara que eu já, muito antes de conhecer pessoalmente, já admirava. Tenho o maior prazer de dizer assim, é meu amigo. Fui para o casamento, né? Dancei, cantei, comi, acabei com o buffet do casamento desse cara. Fico feliz com tudo que ele faz e que faz muito sucesso. Tô muito animado de ver o sucesso que o Instituto Perillo está fazendo. Pelo nome você já entendeu do que eu estou falando, Fred Perillo, que mandou os assessores se fuderem hoje aqui. E botou a culpa em mim. Então, Fredão, queria começar perguntando como foi a palestra, o que foi que você trouxe aqui para o Compol esse ano. Legal. Bom, primeiramente, no mercado tão filha da puta como o nosso... Começou bom. O mercado do ponto de vista profissional crescente, o mercado do marketing político, da comunicação institucional, mas o mercado, infelizmente, muito desunido, né? Com muita puxada de tapete. Claro que a gente tem grandes amigos, sim, mas infelizmente a minoria. Então, no mercado tão competitivo, eu usei uma expressão um pouco chula, é um prazer falar com um amigo, né? Alguém que a gente entende que não é rival, não é concorrente, mas é um amigo e um grande parceiro. Então, prazer falar contigo, Mercinho. Eu tenho a honra de falar Mercinho. Poucas pessoas sabem que o Emerson Saraiva, do Elejas, que é quase um selo, um carimbo, né? Ele é o Mercinho. Então, pros amigos... Eu sou Mercinho e ele é Fredão. Fechou. Falando da palestra, eu fiz a menção, o Instituto Perillo criou o Political, que é um evento diferente, podemos falar sobre ele um pouquinho? Sim, vamos falar. Evento que tem um posicionamento diferente de mercado, e dentro do Political, você mandou uma palestra cujo título era Foda-se a assessoria. E mandei porque não consegui ir pessoalmente. Aí eu digo, então como não tem perigo de eu levar uma surra, então a palestra vai em vídeo, então eu fiz essa ousadia. Mas o legal foi que o público aqui do Compol entendeu o que é foda-se assessoria, e esse foda-se não tem a ver com assessoria, ele tem a ver com o político. O político tem que saber se comunicar independente da sua assessoria. O político tem que conhecer comunicação, não do ponto de vista especializado, ele não tem que entrar numa faculdade de comunicação, mas ele hoje, na época do político creator, do político tiktoker, ele tem que entender os processos da comunicação. Para chegar no momento, eu preciso gravar um vídeo, fazer um texto, foda-se a assessoria, eu faço. Isso vai acabar com o mercado? Não. Até para o político ser um produto melhor para a sua assessoria, para os seus marqueteiros, para as suas agências, né? Então nós falamos aqui hoje sobre essa era do político creator, influencer ou tiktoker, e que ele não pode se dar mais ao luxo, como poderia. 30 anos atrás, eu fiz um corte, Mercinho, da época analógica, quando eu comecei, para a época digital, da comunicação fria e burocrática para a comunicação emocional, personalizada, né? Naquela época, que a mediação era feita basicamente pela imprensa, ele podia se dar ao luxo. Não, minha comunicação é feita pela minha assessoria, tem um jornalista, um assessor de imprensa. Hoje ele não pode se dar esse direito. Quer dizer, quem se dá esse direito está para trás, está perdendo espaço para aqueles políticos que querem conhecer comunicação, não para substituir assessoria, não para substituir consultor nem marqueteiro, mas que eles possam ser um produto melhor. Então essa é a minha batalha de momento, quase que uma obsessão, né? Um dos motivos de ter criado o Instituto Perillo, né? E o Foda-se Assessoria, inspirado na tua palestra, foi uma provocação que o público aqui do Compol entendeu. Eu tenho dito que eu uso sempre essa frase, que eu digo que quando eu vou falar com políticos, eu digo que comunicação é atribuição, né? Então o político, ele precisa hoje, eu digo que todo político, ele precisa saber fazer política, ele precisa delegar, porque ele não pode centralizar tudo, e ele precisa se comunicar. E você é um cara que com apenas
o reconhecimento que lhe é devido, você saiu de Brasília com uma grande estrutura. Fred já ocupou um espaço muito importante em Brasília, com agência, com superestrutura e tudo. E a gente sabe que você é um bom vivan, você é um cara que gosta de cozinhar, gosta de uma boa vida, não uma vida boa, você gosta de uma boa vida. E você optou por explorar um nicho que no primeiro momento as pessoas, eu me lembro que a gente até conversou quando você lançou o Instituto, eu me lembro que você mandou um áudio no grupo que a gente faz parte, falando que talvez isso fosse um erro do ponto de vista estratégico, essa escolha que você estava fazendo. E eu queria entender por que você optou, depois eu vou falar se eu considero que é um erro estratégico ou não. Mas por que você optou por não ter uma grande agência, não ser um marqueteiro de fazer campanhas naquele formato da campanha 360, de coordenar vários projetos ao mesmo tempo e focar nessa figura de qualificar o político para essa era que a gente está vivendo? Vamos lá. Eu já tive agência em Brasília, não uma agência muito grande, uma agência de médio porte, com uma estrutura grande. Né, entre 2016 e 2020, mas eu descobri que eu não tenho um perfil para isso, né? Eu sempre trabalhei solo, eu sempre trabalhei como consultor, mas em paralelo às campanhas, a minha primeira campanha foi em 96. E de lá para cá, sempre em paralelo às consultorias, né? Eu tenho ainda a restrição à questão do marqueteiro, né? Embora eu respeite quem fala em marqueteiro, consultor político. Sempre em paralelo, Marcinho, eu sempre dei curso. E eu sempre organizei eventos. Por exemplo, em Rondônia, onde eu fui secretário de comunicação, em 2004 eu fiz um congresso grande levando Manhanelli. Eu sempre gostei dessa área de capacitação, desde o início. Só que era um negócio secundário. Eu era consultor, marqueteiro e fazia ocasionalmente cursos. Só que essa questão da capacitação foi tomando um espaço grande ao longo do tempo, né? Eu fui cada vez mais requisitado para fazer curso. Por exemplo, em 2018, eu fui em todos os estados do Brasil mais de uma vez no mesmo ano. Eu lancei um curso que na época ele pegou muito, que era produção de conteúdo para mídias sociais de políticos e órgãos públicos, 2018. Isso 2018, olha isso. Esse curso viralizou tanto que eu rodei o Brasil inteiro. Eu fui assim, quase 2 vezes em cada estado no mesmo ano. Só que a minha atividade principal era fazer campanha e dar consultoria de mandato. Sempre foi. A questão do Instituto é para inverter a equação, né? Eu era 80% consultor, 20% professor. Agora eu estou invertendo para 80% professor, mas não só o Fred, todo o time. Inclusive teremos a honra de ter o Emerson Saraiva como um dos professores do Instituto Perillo, sim, em algum momento. E 20% consultor. Deixei de fazer campanha? Talvez não, mas de uma forma muito mais seletiva, né? De uma forma muito mais... A escola, o Instituto é uma escola. Ele é um hub de capacitação, onde cabe todo mundo, né? Ele tem sede física, ele é em company, ele faz curadoria, mas sempre com o objetivo de formar, né? É um sonho que está virando realidade agora. E eu descobri que eu não tenho vocação para agência. Eu tenho uma dificuldade, eu acho que eu nunca falei isso enfaticamente em público, em lidar com pessoas, em gerir equipes. Sim. Tanto na agência, quando eu tive agência... Todo gênio que eu conheço tem esse problema. Não, mas então não é meu caso. Seja como consultor em campanha política, eu tenho dificuldade em lidar com equipes. Sim. Não por culpa das equipes, por culpa minha. Então, a agência é isso, você lida com um time. É claro que eu lido com pessoas como consultor, né? Mas é uma relação mais leve, não é uma relação hierárquica como numa agência. Então, eu lembro que eu tinha agência, tinha uma grande sede ali na Asa Sul, Brasília. Tinha dia que eu não ia para agência, eu ia para um café, trabalhar como se fosse no working, que eu queria variar, eu sempre fui muito nômade. Então, eu estava lá, agência, cadê o Fred? Está trabalhando no France Café. Como? Ele tem uma sala enorme aqui, mas eu cansava de todo dia para agência, eu vou despachar no café. Mandava os clientes para lá, mas você tem uma agência? Não, eu quero te receber aqui no café. Então, eu sempre fui muito solo. Agora, com a escola,
Eu já tenho uma estrutura que eu preciso atender, né? Sim. Nós estamos em obra hoje. Se Deus quiser, nós vamos inaugurar o auditório em agosto, em Floripa, mas trazendo gente do Brasil inteiro, para tornar Floripa talvez uma referência em capacitação de gestores públicos. Sim. Esse é um propósito, né? Então, esse é o Instituto Perilo. E quando você falou isso, aí por isso que eu disse assim, responde aí e eu vou dizer o que é que eu acho. A gente trabalha muito nessa lógica de missão, visão, valores, propósitos, tal. Você estabeleceu sua missão, né? Treinar políticos. Você é o cara que treina políticos. Se lhe chamar para fazer uma campanha de presidente, você faz. Se lhe chamar para atender um mandato de um senador, de 2, de 3, atender um partido inteiro, você faz. Você tem competência para isso, tem experiência para isso e consegue fazer isso. Mas você estabeleceu uma missão. E quando você falou do projeto do Instituto Perilo, eu entendi que foi, do ponto de vista da visão, você foi um visionário e foi a sacada mais inteligente que eu vi do nosso mercado nesses últimos meses, talvez anos. Porque é inescapável para qualquer pessoa que queira fazer sucesso na política no Brasil hoje e daqui para frente, que ele tem que entender de comunicação, que ele tem que, na hora que não tiver assessoria, ele tem que dizer, foda-se, eu vou fazer, eu vou resolver. Que é algo que você sempre falou. Você sempre falou isso. Sim, sim. Nas suas palestras, nas suas consultorias. As nossas conversas me ensinaram isso e a minha convivência com caras como você me ensinaram isso. Então, assim, hoje eu vejo que assim, o político que não se propõe a ser treinado, a ser doutrinado do ponto de vista, porque não é só aprender a fazer, né? É mudar a mentalidade, né? A palavra que você adora, que é mindset. Eu e Pablo Marçal. É mudar a mentalidade e entender que o maior patrimônio dele é a imagem dele e que se ele não cuida, ninguém vai cuidar tão bem quanto ele. Então, assim, essa é a minha visão. E aí eu queria saber como é que está a agenda do Political. Você já falou do Instituto Perilo agora em agosto, vai ter o lançamento, se já tem uma programação, o que é que você está pensando? Vamos lá, eu estou numa fase, Mercinho, de evangelizar o mercado. Porque muitas vezes o mercado é isso, né? Não só o mercado político, mas o mercado privado. As pessoas às vezes não sabem que tem certas necessidades, e aí quem está oferecendo um produto precisa explicar que o público-alvo precisa daquilo. Quando a gente fala de capacitação de político, muita gente restringe a questão da oratória, que é muito importante, que é fundamental, a questão de um media training, etc. Mas é muito mais do que isso. Eu vou ter professor de oratória na escola, eu vou ter professor de media training, mas é entender comunicação de um processo mais amplo, né? Aí nós temos nossas imersões, tem um curso de influência, entender de gatilhos, entender um pouco de neuromarketing. Como é que eu vou trabalhar comunicação se eu não entendo como funciona o cérebro humano e as emoções? Sendo que na política, basicamente, nós trabalhamos emoções primitivas. Não tem como. Gatilhos. Então, é uma formação um pouco mais ampla. Agora, o Instituto não trabalha só com políticos em mandato. Por exemplo, eu treino muito prefeitos. Treinamento influência. Ele quer destravar a comunicação. Inclusive, o subtítulo é Destravando a Comunicação. Aí o prefeito fala assim, Fred, legal, muito bom. Agora, e os secretários da prefeitura? Porque eles são porta-vozes da gestão. Eu mostrei na palestra hoje, eu falei na palestra hoje, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, quando foi reeleito, na primeira reunião dele, em janeiro de 2024, sentou com os secretários e falou, quem não for bom de rede social vai sair. Eu não quero saber se você é bom ou ruim secretário. Quem não for influenciador vai sair. O Lula está demitindo o ministro, como fez isso com a ministra das Mulheres. Demitiu porque não é por questões de competência, é porque não era boa de comunicação. Essa é a lógica que nós estamos vivendo nesse momento. Então nós temos cursos para secretários municipais e acabamos que inevitavelmente tivemos que abrir o leque. O primeiro treinamento na sede do Instituto, dia 7 e 8 de agosto, é sobre inteligência artificial, com Marcolino Joe, né, que é um cara fantástico, um sergipano que conhece muito inteligência artificial. Para quê? Muito foda. Ó, quem não conhece, procura aí no Instagram, Marcolino Joe. @Insta do Marcolino. Os conteúdos deles são muito fodas, assim, você se sente tomando um café com ele na casa dele. Não é num café, não, é na casa dele. Ele é muito bom. Então,
É um curso que atende não só o gestor, mas o pessoal da contabilidade, do financeiro, que vai entender de como diminuir a burocracia no setor público, como aumentar a produtividade, Sim. como atender o público. Então, abrindo um pouco o espectro. Eu tenho uma frase em inglês que é o meu mantra, Marcinho, que é lifelong learning, que é aprendizado contínuo. Sim. Nós temos, eu tenho que estar simultaneamente matriculado em 2 cursos online ou presenciais, lendo 2 livros, assistindo 2 documentários, e todo mundo tem que ser assim. Aprendizado contínuo. Eu aprendo com você, eu aprendo com a Gisele, que estava aqui, e eu quero levar essa cultura do lifelong learning para os políticos, para os gestores públicos. Então essa é a missão do Instituto. Maravilha. E o Political? Como é que O está a agenda Political, para esse ano? ele é o primeiro produto, eu chamo ele de isca, porque o Political é um congresso. Congresso você não ensina, você dá insights, igual com o Paul. Sim. Palestras de meia hora, você abre a cabeça, nossa, esse sistema é importante, o tráfego pago. Você provoca, né? Você, é mais provocação. você provoca e aí desperta o interesse em fazer algo mais profundo, mão na massa. Então você tem uma palestra sobre gestão de crise. Em meia hora você não ensina nada, mas você provoca, não, eu quero fazer um curso. O Political, ele tem um posicionamento de mercado que é o seguinte, o foco dele é o político. Diferentemente dos grandes eventos que existem, como o Compal, que tem palestras para político, mas a grande maioria da grade é para os assessores, para as agências, como o Reboot, etc. O político tem oratória, tem neuromarketing, tem como usar o corpo na comunicação. Então foi um grande sucesso a primeira edição, né? Você não pôde, estava impossibilitado de estar presencialmente, mas mandou a tua palestra. E a partir de Florianópolis é um pouquinho como o Compol. Nasceu em Floripa. Isso. E vai ter as edições regionais. Já confirmado 29 de agosto em Fortaleza. Vou estar lá. Vai estar lá. Dia 10 de setembro, você não sabe, mas vai estar lá em Belo Horizonte. Também. E dia 6 de novembro em São Paulo. Devemos estar em outras cidades. Então, o posicionamento é esse. Ele é para capacitar o político. Fred, o assessor não pode ir? Pode. Mas a gente faz um grande esforço para o assessorado ir, né? Entendi. O assessor pode, mas aí todo mundo vai dizer, assessor, sai daí, assessor. Eu queria, no início, a ideia era limitar só para gestores. Mas depois, na época, o assessor falava assim, Fred, mas ele está doente, ele não pode, eu quero fazer. Não pode participar. Mas aqui em Floripa foi 80% de vereadores e prefeitos, deputados, e 20 de assessores. Então, assim, é uma lógica diferente do Compol, que eu acredito. Exato. Que a grande maioria do público que está aqui são assessores, são agências, né? Somos nós que fazemos a comunicação. No político, a gente conseguiu inverter a lógica. Nós conseguimos levar para a sala de aula o político, que é a minha obsessão de momento, né? É o meu mantra de momento. Maravilha. Então, 2026, você falou aí, tudo que você falou não tem nada a ver com campanha eleitoral de 2026. Ele não está bebendo água, viu, gente? Eu vi que tem uma espuma ali, tem um negócio ali. Cappuccino. Cappuccino, certo. É um bom Vivan. É um bom Vivan. Isso aqui é uma cerveja boa. Esse cara eu vim pro casamento dele e aí fui para um churrasco misturado com uma paella e aí esse cara mora na praia. Eu saí da casa dele assim, cruzei uma rua, onde a gente viu, estava uma das praias mais lindas que eu já vi na minha vida. E aí talvez seja por isso que eu não sei o que é que você vai responder agora. Porque, e campanha do ano que vem, né? Dá para sonhar com Fred Perillo na campanha? Antes de responder isso, eu quero responder a questão do Bom Vivan. E isso tem muito a ver com uma visão de trabalho, de negócio mesmo. Tem um pouco a ver com o ócio criativo, né, criado pelo Humberto Eco. Sim. Eu acho que existe hoje uma cultura no nosso mercado de um certo exagero, de um certo... especialmente nas pré-campanhas. Claro que campanha, gente, chegou a campanha, os 45 dias finais, o último mês, é porrada, é pauleira, você não dorme, você não vive. Mas eu acho que dá para respirar, dá para viver, dá para não ser tão carrasco da equipe. E dá para, por exemplo, eu estou na pré-campanha, eu estou em 2 projetos grandes de pré-campanha. Eu estou muito seletivo hoje em dia, aí eu já começo a te responder a pergunta de 2026. E que o cliente quer fazer reunião domingo. A eleição no ano que vem, eu falei, se é necessário fazer, quer chamar a equipe, deixa a equipe descansar no domingo, a gente faz a reunião segunda-feira. Isso é uma demonstração de desorganização, né? Quando o político tem a semana toda, faltando um ano, mais de um ano para a eleição,
ele tem a semana toda, e aí ou ele é desorganizado ou ele é muito caprichoso, né? Dizer assim, eu quero no domingo, mas por que não na semana, né? É, porque eu vivo a política e meus assessores também. Seus assessores não ganham seu salário. Eles não têm um cargo de deputado, então eles não têm que viver. Eles têm famílias para viver. Então, assim, e outra coisa, o ócio realmente é criativo. Se a gente submete a equipe a uma carga muito grande de trabalho, não consegue pensar, criar, né? Enfim, então, a minha vida, assim, eu sempre tentei conciliar. Eu trabalho muito. Eu trabalho todos os dias da semana. Eu trabalho sábado e domingo, mas para mim. Eu coloco as minhas coisas em dia, eu leio, eu reviso trabalho de clientes, eu evito fazer reuniões. Não, se for necessário, claro, numa crise a gente vai falar com o cliente. Sim. Mas eu me reservo o final de semana para trabalhar de uma forma mais criativa dentro de casa. 2026, eu estou em 2 projetos de pré-campanha um pouco maiores. A escola, o instituto vai me tomar muito tempo, né? A gente tem que saber uma coisa que a maturidade nos traz, Mercinho, é não querer abraçar o mundo e não poder entregar. Sim. Eu já fiz muito isso, né? Pegar muitos projetos e você acaba entregando menos do que você gostaria de entregar. Então a escola hoje toma 75% do meu tempo, que eu estou montando uma grade de programação, estou montando toda a capacitação, e 25% eu continuo como consultor, né? Não como agência. Eu trabalho hoje muito com diagnóstico e posicionamento. Então, resumindo, sou procurado por senadores, por deputados que são candidatos o ano que vem, e fala assim, Fred, eu quero me reposicionar, tá ruim, fiz pesquisa, não estou bem, eu quero que você analise a minha situação, tem pesquisa, vamos fazer uma quali, e eu quero que você faça um rebranding, reposicione a minha marca, reposicione a minha linha de conteúdo. Eu tenho uma equipe, então assim, eu não tenho equipe hoje, eu trabalho normalmente com a equipe do cliente, mas eu trago a minha visão de consultor a partir de um diagnóstico, quanto mais dados, melhor, e eu faço um trabalho que dura alguns meses, né? E pode durar mais se eu acredito muito em dar liga, né? Eu sou um cara, Mercinho, que a vida inteira gostei de contratos curtos. É o seguinte, tem que ser bom para quem contratou e para quem é contratado. E muitas vezes eu dispensei cliente. E aí eu vejo muita gente da nossa área querendo empurrar contrato de 1 ano. Eu falo assim, vamos namorar 2 meses? Vamos namorar 2 meses. Se for legal para mim e para você, a gente continua. Se for ruim, a gente termina. Isso. Porque tem gente que o dinheiro fala mais alto, então vamos fechar um contrato de 1 ano. Eu sempre gostei de contrato mais curto, porque você consegue entender como é que é a dinâmica. A política é muito passional, ela envolve família, sentimento, e muitas vezes não é bom para mim, não é bom para o cliente. Sim. Então vamos fazer uma coisinha mais curta, se for legal a gente casa. Aí, preste atenção nisso. Eu fiquei brincando aqui, provocando o Fred, dizendo que ele é um bom vivan. Ele tá aqui tomando uma cervejinha. É boque, apresentando. do inverno. A mulher tá ali de lado, linda, maravilhosa, né? Ele mora na praia, ele estabelece as condições de trabalho dele. E eu tô com conteúdo que eu faço o planejamento lá no Trello. E eu tô com conteúdo, quando eu fiz esse planejamento, eu falei com a minha mulher, eu disse, isso aqui vai ter gente que vai dizer assim, porra, ele escreveu isso para dar uma alfinetada em Fred, que é em cima dessa coisa do ócio criativo. Eu concordo com você, eu pratico isso, eu moro no sítio, enfim, quando eu tô em casa... Gosto de uma boa comida. Gosto de uma boa comida, e eu fiz um cosplay de Fred Perillo na chamada do Compol, cozinhando e me sentindo o próprio Fred Perillo. Eu tava mais ver o anúncio desse vídeo. Só que a comida não chegava nem perto da que ele faz. Mas tava cortando direitinho. Não, tava, pelo menos aprendi e fiquei prestando atenção quando eu estive lá. Mas aí... esse conteúdo é dizendo que o ócio criativo não existe. Por quê? Se você pratica o ócio com o objetivo de aumentar a produtividade, o ócio é criativo. Enquanto você está no ócio, você está criando. Você está deitado numa rede, mas você está criando. Você está cozinhando, mas você está criando. Você está no barzinho com os amigos, mas você está criando. Olha o contrassenso, olha o paradoxo. Esse cara é o cara que mais trabalha no mercado. Porque olha a quantidade de projeto. Ele está com o Instituto Perillo, ele está com Political, ele está já envolvido em 2 campanhas. E ele é um cara que, além de tudo, a gente vive o tempo todo consultando o Fred. Fred é no grupo que a gente tem lá. Quando alguém quer saber alguma coisa, Fred sempre traz isso para a gente. Então eu queria agradecer aqui a você e colocar a seu contragosto
você é o cara que mais trabalha no mercado, mas você é o cara que trabalha da maneira certa, você trabalha de maneira inteligente, você trabalha sabendo aproveitar e estabelecendo os seus limites, suas condições. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui. E como é que a gente encontra Fred Perillo aí nesse mundão digital? Vamos lá, @Fred Perillo com 2 L's. Agora, com a questão do Instituto, eu estou criando canais do Instituto. Você tem o Instagram, @Instituto Perillo com 2 L's. Temos um site no ar que vai ser reformado, né, para ser um site um pouco mais completo, um site de escola mesmo, né? Então, por enquanto, Instagram Fred Perillo, @Instituto Perillo, porque agora tem essas duas personas, né? Eu cuidava apenas da minha imagem, e aí é uma dúvida que a gente sempre vive, né? Você tem o Eleja-se, que é uma plataforma, que é uma empresa, você tem o Emerson Saraiva, mas você sempre foi muito Eleja-se, né? Sim, sim. Foi muito mais. Tem muita gente que não sabe meu nome, é o cara do Eleja-se. É o cara do Eleja-se, então era uma coisa muito mais interligada. Eu até então sou Fred Perillo e tenho um projeto chamado Instituto Perillo, então tem que ter uma divisão. Em alguns momentos a gente faz collabs, etc, né? Mas é isso. Então nós temos agora, Political, dia 29 de agosto em Fortaleza, 10 de setembro em Belo Horizonte, 6 de novembro em São Paulo, que são os eventos grandes do Instituto. São as iscas. Que aí o prefeito vai, o deputado vai, o vereador vai e fala assim, pô, gostei desse assunto, agora eu quero aprender mais. Aí nós temos curso, Sim. Nós temos oficina, temos coisa mão na massa. Exato. Faço muita parceria, Emerson, com associações de municípios, associação de vereadores, que você também tem muita entrada. Sim. Porque boa parte dos nossos cursos são para eles. Então eu tenho conversado com a FECAM aqui em Santa Catarina, a MM Minas Gerais, para trabalhar também em curadoria. Muitas vezes a gente leva a formação, eu apresento a formação completa. Muitas vezes tem uma associação que quer oferecer uma formação, mas não sabe como, não sabe qual a grade oferecer. Então nosso instituto também ajuda. Partidos políticos, fundações, que você atua também muito, o partido procura, Fred, eu quero uma palestra. Não, vamos pensar em algo maior, vamos pensar numa formação, algo que tenha módulos. Porque é isso, não dá para agir por impulso, vamos fazer um evento só. Não, vamos pensar numa lógica de eventos. Sim. Que você consiga atender toda a demanda daquele público-alvo, né? Então é isso, é uma fase nova, continuo um pouquinho como consultor ainda, mas 75% professor, com um time de professores que me dá muito orgulho, e o Emerson é um desses. O fato dele, com a agenda tão apertada, já se disponibilizar para ir para os politicals, mas eu quero um curso dele também, tô dentro, diferente, nós vamos conversar depois, né? Eu fico muito feliz de ter amigos tão generosos nesse mercado que eu disse aqui no início, tão complicado. Porque eu vejo que existem dois mercados. Existe o mercado que ainda vive nessa lógica antiga e existe outro mercado que é isso aqui. Isso aqui é a representação física do mercado que a gente vive hoje, né? Então ainda dá para sonhar com o Fred na sua campanha, e você que ainda não segue nem Fred nem o Instituto Perillo, ele é um dos caras que... Fred não produz muito conteúdo, ele não tem essa rotina louca de estar produzindo conteúdo sempre, como eu, como o Lucas, como Gisele, mas posso dizer que alguns dos melhores conteúdos que você vai encontrar sobre marketing político nas redes sociais estão nos canais desse cara. Então é uma obrigação de qualquer pessoa que trabalha com marketing no Brasil seguir esse cara. Obrigadão, Fred. Valeu. Irmão, tamo junto. E aí, presentinho aqui da BN3, que Neto, Bruno e Marcelo pediram para entregar para você. O futuro é baseado em números. É a agência que está cuidando do lançamento do Instituto Perillo. Estamos criando a estratégia digital, os anúncios. Então, tudo que vocês vão começar a ver a partir de agora do Instituto Perillo nas suas redes foi criado por eles. A culpa é deles. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Obrigado.